Há uma conspiração acontecendo agora. Não teoria, conspiração real, documentada, ativa. E o alvo são os escolhidos de Deus, cristãos verdadeiros, aqueles que se recusam a se curvar ao sistema emergente, aqueles que proclamam que Jesus Cristo é o único caminho, aqueles que não aceitarão a marca da besta. E a conspiração não é apenas ideológica, é sistemática, coordenada e está sendo implementada em múltiplas frentes simultaneamente, através de governos, através de corporações, através de mídia, através de tecnologia e até através de igrejas apóstatas. O objetivo é claro: silenciar, marginalizar e, eventualmente, eliminar aqueles que permanecem fiéis a Cristo. E eles não querem que você saiba, não querem que você reconheça o padrão, não querem que você entenda que tudo o que está acontecendo, censura de vozes cristãs, perseguição crescente, leis contra discurso de ódio, sistemas de pontuação social, moedas digitais controláveis, não são eventos isolados, são peças coordenadas de um plano maior. O plano que a Bíblia prediceu há 2000 anos, a preparação para o reino do Anticristo. E você, se é verdadeiramente de Cristo, é alvo. Nos próximos minutos, vou expor esta conspiração, vou mostrar como está sendo implementada, vou revelar quem está por trás, vou conectar com profecias bíblicas específicas e vou explicar o que você precisa fazer para resistir e permanecer fiel. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode salvar sua vida espiritual e física. A conspiração contra os escolhidos já começou e você precisa estar preparado. Prepare-se para a verdade. Vamos começar documentando a conspiração sistematicamente. Primeiro, a frente tecnológica. Plataformas de mídias sociais, Facebook, YouTube, Twitter, agora X, Instagram, todas implementaram políticas de moderação de conteúdo que desproporcionalmente visam cristãos conservadores. Contas são suspensas, vídeos são removidos, posts são sinalizados como desinformação. E o padrão é claro: conteúdo que afirma verdades bíblicas sobre sexualidade, gênero, exclusividade de Cristo ou que questiona narrativas aprovadas é censurado. Um pastor proeminente teve seu canal com milhões de inscritos removido porque pregou sermão sobre Romanos 1, que descreve consequências de rejeitar Deus. Disseram que era discurso de ódio, mas ele estava apenas lendo a Bíblia. Outro ministério teve vídeos sobre profecias do fim dos tempos removidos porque promoviam teorias da conspiração, mas tudo o que faziam era ensinar Apocalipse. E há casos documentados de algoritmos sendo ajustados para suprimir alcance de conteúdo cristão enquanto promovem conteúdo que contradiz valores bíblicos. Isso não é paranoia, é política documentada. E é primeiro passo: controlar informação, silenciar vozes, isolar crentes, para que quando perseguição aberta chegar, resistência seja fragmentada e fraca. Segundo, a frente financeira. Bancos e processadores de pagamento estão começando a desbancarizar cristãos e organizações que mantêm posições bíblicas. Houve casos de ministérios tendo contas bancárias fechadas, de igrejas tendo processamento de cartões de crédito cancelado, de organizações cristãs sendo impedidas de usar plataformas de financiamento coletivo. E a justificativa é sempre vaga: violação de termos de serviço ou conteúdo que promove discriminação. Mas quando você examina, o crime é afirmar doutrina bíblica sobre casamento, moralidade sexual ou exclusividade de Cristo. E isso é preparação direta para o sistema da besta. Apocalipse 13, 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Controle econômico total. E a infraestrutura está sendo construída agora. Moedas digitais de Banco Central, eliminação de dinheiro físico. E capacidade de desligar acesso financeiro de dissidentes com um clique. Já está acontecendo em escala pequena. E quando o anticristo assumir, será expandido globalmente. Aqueles que se recusarem a adorá-lo e receber sua marca serão cortados completamente do sistema econômico. E morrerão de fome, a menos que resistência clandestina forneça provisão alternativa. Terceiro, a frente legal.
Leis contra discurso de ódio e crimes de ódio estão sendo aprovadas em países ao redor do mundo. E superficialmente parecem razoáveis. Quem é a favor de ódio? Mas quando você examina como são aplicadas, vê que visam especificamente cristãos. No Canadá, pastor foi preso por pregar contra aborto. No Reino Unido, pregador de rua foi detido por ler a Bíblia publicamente. Na Finlândia, parlamentar cristã foi processada por citar Romanos 1. E em múltiplos países europeus, pastores enfrentam multas e prisão por se recusarem a realizar casamentos que violam o ensino bíblico. Não é proteção de minorias, é criminalização de cristianismo, e está se espalhando. Mesmo nos Estados Unidos, que historicamente tinha proteções constitucionais fortes para a liberdade religiosa, vemos erosão. Casos de padeiros, floristas e fotógrafos sendo processados e multados por recusar violar consciência. E propostas legislativas que forçariam igrejas a contratar funcionários que vivem contrariamente a padrões bíblicos. A trajetória é clara. Lei está sendo usada como arma contra crentes. E, eventualmente, cristianismo bíblico será completamente ilegal. Pregar o evangelho será crime. Possuir Bíblia será crime. E aqueles que se recusarem a conformar serão presos. Exatamente como Apocalipse predisse. Quarto, a frente educacional. Escolas públicas e universidades estão se tornando zonas hostis para cristãos. Crianças são ensinadas que valores bíblicos são intolerantes e prejudiciais, que todas as religiões são igualmente válidas, exceto o cristianismo exclusivista, que identidade de gênero é fluida e autodeterminada, que aborto é direito humano, que socialismo é compaixão e capitalismo é ganância. Toda uma geração está sendo doutrinada com ideologia que contradiz diretamente ensino bíblico. E estudantes cristãos que ousam expressar visões bíblicas são ridicularizados, marcados por professores e até expulsos. Houve casos de estudantes universitários sendo expulsos de programas de aconselhamento porque acreditam que casamento é entre homem e mulher. De professores cristãos sendo demitidos por recusar usar pronomes que negam realidade biológica. De palestrantes cristãos sendo impedidos de falar em camp porque suas visões são consideradas inseguras. E bibliotecas escolares estão cheias de livros promovendo ocultismo, sexualização de crianças e relativismo moral, enquanto bíblias são banidas como controversas. Isso não é educação, é doutrinação e é preparação, criar geração que vê cristianismo como inimigo, para que quando perseguição aberta chegar, não apenas aceitem, mas aplaudam. Quinto, a frente corporativa. Grandes corporações estão implementando políticas de diversidade, equidade e inclusão que, na prática, discriminam cristãos. Se você crê que casamento é entre homem e mulher, pode ser considerado não inclusivo e impedido de promoção ou até demitido. Se você se recusar a participar de treinamentos que contradizem sua fé, pode perder seu emprego. E há movimento crescente para exigir que funcionários em posições de liderança publicamente apoiem causas que cristãos não podem apoiar em consciência. Corporações estão também usando pontuação ESG, ambiental, social, governança, para forçar conformidade ideológica. E parte do S é frequentemente definido de forma que cristãos ortodoxos seriam considerados deficientes. Além disso, inteligência artificial está sendo usada para monitorar comportamento e comunicações de funcionários. E há casos documentados de pessoas sendo chamadas por RH porque expressões privadas de fé cristã foram sinalizadas como problemáticas. Isso é precursor do sistema de crédito social que China já implementou, onde seu comportamento, associações e até crenças são pontuados. E pontuação baixa resulta em perda de oportunidades, restrições de viagem e exclusão de sociedade. E quando esse sistema for global, cristãos que se recusam a conformar terão pontuação 0. Não poderão trabalhar, viajar, participar, serão párias, exatamente como a profecia predisse. Sexto, a frente médica.
Profissionais médicos cristãos estão sendo forçados a escolherem fé e carreira. Médicos que se recusam a realizar abortos ou participar de eutanásia estão perdendo licenças. Enfermeiros que se recusam a administrar tratamentos que violam consciência estão sendo demitidos. E há movimento para exigir que todas as escolas médicas ensinem e todos os profissionais pratiquem procedimentos que muitos cristãos consideram moralmente inaceitáveis. Além disso, há esforço coordenado para patologizar cristianismo. A Organização Mundial de Saúde considerou classificar crenças religiosas tradicionais sobre sexualidade como desordem mental. E há propostas em alguns países para permitir que crianças sejam removidas de lares onde pais ensinam valores bíblicos, considerando isso abuso. E sistemas de saúde estão sendo usados para controle social. Durante a pandemia, vimos igrejas sendo fechadas à força, enquanto outros negócios permaneciam abertos, fiéis sendo multados por adorar, e propostas de passaportes de vacina que efetivamente criaram um sistema de duas classes, aqueles que podiam participar da sociedade e aqueles que não podiam. Foi teste para ver se populações aceitariam controle médico, e a maioria aceitou. E quando o sistema da besta for implementado completamente, controle médico será uma das ferramentas. Acesso a cuidados de saúde será negado àqueles sem a marca. E doenças e pragas de Apocalipse não terão tratamento disponível para dissidentes. Sétimo, a frente eclesiástica, talvez a mais trágica. Porque a conspiração penetrou a própria igreja. Denominações inteiras abandonaram ortodoxia bíblica. Seminários ensinam teologia liberal que nega milagres, ressurreição e autoridade das Escrituras. E mega-igrejas pregam o evangelho diluído que não salva. Há movimento coordenado para fazer cristianismo relevante e inclusivo, o que na prática significa remover tudo que ofende o mundo. Pecado não é mais chamado de pecado. Arrependimento não é mais pregado. Inferno não é mais mencionado. E Jesus é apresentado como amigo cósmico que aceita todos como são, não como Senhor que exige rendição total. E pastores que mantêm fidelidade bíblica são rotulados como fundamentalistas, extremistas e divisores. São expulsos de denominações, perdem credenciais e são marginalizados. Enquanto pastores que pregam mensagem que o mundo quer ouvir são celebrados e promovidos. 2 Timóteo 4, 3 e 4 profetizou exatamente isso. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo chegou, e a igreja apóstata está ativamente ajudando a preparar caminho para o anticristo, promovendo unidade interreligiosa, abraçando o globalismo e silenciando vozes que avisam sobre engano. Agora precisamos entender quem está por trás dessa conspiração, porque não é acidental. Não é coincidência que todas essas frentes, tecnológica, financeira, legal, educacional, corporativa, médica e eclesiástica, estão se movendo na mesma direção simultaneamente. Há coordenação. E, biblicamente, sabemos quem é o coordenador final: Satanás. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta é guerra espiritual. Satanás sabe que seu tempo é curto. O diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E está movendo todas as peças no tabuleiro para preparar o mundo para receber o anticristo e rejeitar Cristo. E ele usa agentes humanos, alguns conscientemente servindo o mal, outros inconscientemente sendo manipulados. Mas o resultado é o mesmo: sistema global sendo construído que eventualmente perseguirá e tentará destruir aqueles que pertencem a Cristo. E a dimensão de organizações globais. Fórum Econômico Mundial promovendo grande reinício e quarta revolução industrial. Nações Unidas pressionando a Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todas essas iniciativas, quando examinadas, promovem centralização de poder, redução de soberania nacional e implementação de sistemas de controle global. E frequentemente vêm com linguagem que contradiz valores bíblicos, promovendo controle populacional, promovendo ideologia de gênero, promovendo espiritualidade universalista. E aqueles que se opõem são rotulados como obstáculos ao progresso, como ameaças à ordem global.
e, eventualmente, como alvos que devem ser neutralizados. Não estou dizendo que cada pessoa nessas organizações é conscientemente maligna. Muitos genuinamente acreditam que estão trabalhando por bem maior. Mas, biblicamente, sabemos que caminho do inferno é pavimentado com boas intenções, e que sistemas que parecem promover paz e unidade podem ser ferramentas do engano. 1 Tessalonicenses 5:3 avisa: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Quando o mundo proclamar que finalmente alcançou paz e segurança através de governo global, será momento exato que destruição virá, porque essa paz será a paz falsa do anticristo, e exigirá compromisso que cristãos verdadeiros não podem fazer. E a Bíblia profetizou tudo isso. Jesus avisou em João 15:18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. O mundo odiará cristãos verdadeiros. Por quê? Porque não somos do mundo. Não conformamos, não nos curvamos. E nossa existência é acusação viva contra o pecado do mundo. Mateus 24, 9 e 10. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Perseguição, martírio, traição até dentro da igreja. Jesus não disse se isso aconteceria, disse quando. E o quando é agora. Estamos vendo o início. Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O anticristo fará guerra aos santos, e aparentemente vencerá. Muitos serão martirizados. Mas Apocalipse 24 promete que aqueles que forem mortos por sua fidelidade reinarão com Cristo. A vitória do anticristo é temporária. A vitória final pertence a Cristo e seus escolhidos. Então, o que você deve fazer sabendo que conspiração contra os escolhidos já começou? Como vive? Como resiste? Primeiro, mais importante que tudo, certifique-se absolutamente de que você pertence a Cristo, que você nasceu de novo, que sua salvação é segura. Porque tudo o que está vindo, perseguição, pressão para conformar, possivelmente martírio, só pode ser enfrentado com certeza inabalável de que você é de Cristo e que nada pode separá-lo do amor dele. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você não tem essa certeza, busque-a agora. Examine-se. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. E se descobrir que não está verdadeiramente em Cristo, clame a Ele hoje, não espere, tempo está acabando. Segundo, resolva agora que você não comprometerá. Não importa a pressão, não importa o custo, você permanecerá fiel a Cristo. Daniel 3 registra Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha por se recusarem a se curvar ao ídolo, e disseram ao rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Mesmo se Deus não nos livrar, não nos curvaremos. Essa deve ser sua resolução. Você não aceitará a marca da besta, não adorará o anticristo, não negará Cristo, mesmo que custe sua vida. Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade até a morte. Este é o chamado. E você deve decidir agora, enquanto não há pressão, que você será fiel. Porque quando pressão vier, será intensa. E se não tiver resolução prévia, pode vacilar. Terceiro, prepare-se praticamente.
Não estou falando de paranoia ou sobrevivencialismo extremo, mas sabedoria bíblica. Provérbios 22:3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Vê o mal vindo e toma precauções. Praticamente, o que significa? Reduz a dependência de sistemas que estão sendo usados para controle. Use dinheiro físico quando possível, não apenas digital. Construa comunidade com outros crentes que também estão comprometidos com fidelidade. Considere onde você vive e se será local seguro quando perseguição intensificar. Tenha Bíblias físicas que não podem ser deletadas remotamente. Memorize escrituras, porque podem tentar tirar Bíblias. E desenvolva habilidades que permitirão provisão fora do sistema formal quando o acesso for cortado. Não estou dizendo viva com medo, mas viva com sabedoria. Jesus disse em Mateus 10:16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência não é falta de fé, é sabedoria. Quarto, conecte-se profundamente com outros crentes fiéis. Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não abandone reunião com crentes. E, especificamente, encontre crentes que mantêm fidelidade bíblica. Não igreja apóstata que compromete, mas comunidade de santos que estão dispostos a pagar preço por seguir Cristo, porque você precisará deles. Quando perseguição vier, igreja clandestina será necessária. Cristãos se reunindo secretamente para adoração e encorajamento, como na China, como em países islâmicos e como será no Ocidente muito em breve. E comunidade forte agora facilitará a transição quando for necessário ir à clandestinidade. Quinto, evangelize e com urgência, porque tempo está acabando, e cada pessoa que você trouxer a Cristo agora é alma salva da tribulação vindoura. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não deixe medo de perseguição silenciá-lo. Pelo contrário, deixe urgência motivá-lo. Fale ousadamente enquanto ainda há liberdade, porque essa liberdade está terminando. Sexto, ore intensamente. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Ore por você, por força, por fidelidade. Ore por igreja, por discernimento, por coragem. Ore por perseguidores, que olhos sejam abertos, que se arrependam. E ore para que Senhor volte logo, Maranata. Porque quando ele vier, conspiração será derrotada, mal será julgado e santos reinarão. Apocalipse 22:20. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E finalmente, não tema. Jesus disse em Mateus 10:28, E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O pior que conspiração pode fazer é matar seu corpo, mas não pode tocar sua alma. E se você morre em Cristo, vai imediatamente para a presença dele. Filipenses 1:23. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Morrer é ganho. Então, não tema, confie, Deus está no controle. E Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A conspiração contra os escolhidos já começou, mas você, que conhece Cristo, tem vitória garantida. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Permaneça fiel, não comprometa, e aguarde seu rei. Ele está voltando. E quando vier, tudo será acertado. Maranata. Deixe seu comentário, compartilhe urgentemente, inscreva-se e prepare-se. A conspiração é real, mas Cristo vence.